Melhor azeite de oliva ou manteiga de garrafa? Você sempre ouviu falar que o azeite de oliva é saudável, que é rico em gorduras de origem vegetal, as chamadas gorduras boas, que coloca na salada e que faz parte da dieta do Mediterrâneo. Eu particularmente adoro o azeite de oliva, mas também adoro a manteiga de garrafa, que é uma manteiga líquida e que é de origem animal, muito comum aqui no Nordeste do Brasil. Hoje eu vou te explicar qual é a diferença entre você comer alimentos ricos em gorduras de origem vegetal, como azeite de oliva, e alimentos ricos em gordura de origem animal, como a manteiga de garrafa. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias e eu exerço a medicina com amor para você e para quem você ama. Olha, toda essa discussão sobre gorduras boas e gorduras ruins surgiu a partir dos estudos do colesterol. Antigamente as pessoas morriam de infarto, principalmente os homens, normalmente em idade produtiva, lá pelos 50 e poucos anos. Era comum, o infarto matava 34% das pessoas. Além disso, havia também o AVC, o conhecido derrame da época, que também acabava causando grandes tragédias nas famílias. Imagine uma pessoa, arrimo de família, aos 50 e poucos anos, perder sua vida de uma forma repentina. Isso era um verdadeiro drama que as gerações passadas tinham que conviver. E a partir desse problema, a medicina foi buscar soluções, não apenas de tratamento, mas também de prevenção. E foi aí que se descobriu as lipoproteínas, que são moléculas que contêm um componente de gordura associado a um componente de proteínas. Essas lipoproteínas são chamadas também de colesterol, que são um conjunto de moléculas. Na verdade, existem vários tipos de colesterol, os mais famosos, os mais conhecidos, que você já deve ter ouvido falar, são o LDL, que também é conhecido como colesterol ruim, que é a lipoproteína de baixa intensidade, e o HDL, conhecido como o colesterol bom, que é a lipoproteína de alta densidade. Acontece que se descobriu que o colesterol ruim, que é o LDL, aumenta o risco cardiovascular, ou seja, ele precisa ser controlado. Essa informação continua vigente. Atualmente nós precisamos manter o controle do LDL a partir de metas que são calculadas sob o ponto de vista do risco cardiovascular individualizado de cada paciente. Então existem pessoas que são de baixo risco cardiovascular, pessoas que são de moderado risco, outras que são de alto e as que são de muito alto risco cardiovascular. Cada um desses grupos tem uma meta para controle do LDL. Mas isso é tema para outros vídeos, que depois eu vou colocar aqui para vocês. Por outro lado, se descobriu que as pessoas que tinham o HDL elevado, que era o colesterol bom, vamos dizer assim, apresentavam risco cardiovascular menor do que as pessoas que tinham colesterol HDL mais baixo. E essa constatação levou a uma nova corrida científica para encontrar soluções que fizessem com que o HDL das pessoas aumentassem. A ideia era que se as pessoas com HDL mais alto tinham uma condição cardiovascular melhor, então significava automaticamente que o HDL, uma vez aumentando as taxas, significaria redução também no risco cardiovascular. Então, a indústria farmacêutica foi buscar uma medicação e os conhecimentos sobre a nutrição nos levou a indicar as gorduras consideradas insaturadas, que são as gorduras normalmente de origem vegetal, como sendo uma solução para aumentar o colesterol bom, o HDL, que é a lipoproteína de alta intensidade. E passamos anos pedindo para nossos pacientes colocar azeite na comida, comer castanhas e até comer também o abacate, porque esses alimentos eram ricos em gorduras insaturadas
que melhoravam o HDL e que dessa forma protegiam o coração. Acontece que os estudos progrediram. A indústria farmacêutica foi buscar uma solução medicamentosa e continuou investigando toda essa questão. E a conclusão que se chegou foi que, de fato, as pessoas que têm um HDL aumentado realmente têm um risco cardiovascular mais baixo. Porém, as pessoas que têm o seu HDL normalmente baixo e que aumentam o HDL por motivos externos, ou seja, por comer gorduras insaturadas ou até por usar alguma medicação eventualmente criada, não significava incremento de melhora no risco cardiovascular. Ou seja, não é o fato de subir o HDL que reduz o seu risco cardiovascular, mas apenas uma constatação de que o HDL alto significa que o seu risco cardiovascular é menor. Ou seja, o HDL é muito mais um marcador de saúde do que um agente ativo de promoção de saúde. Além disso, também se descobriu que a questão do colesterol se relaciona com 90% genética e apenas 10% hábitos de vida. Isso significa que as pessoas, por exemplo, que têm o LDL aumentado e que precisam controlar, o LDL é o colesterol ruim, e que precisam controlar, devem usar medicação, porque a mudança dos hábitos de vida é capaz apenas de alterar ou de reduzir esse colesterol em apenas 10%. 90% tem origem genética e a origem genética, infelizmente, demanda o uso de medicação. E a partir daí veio novos rumos com relação a essas orientações alimentares. Lembra do ovo, que era um vilão para o colesterol? Coitado, passou décadas sofrendo. Os ovos foram agora inocentados. E agora nós devemos sim comer ovos todos os dias, porque os ovos são ricos em proteínas e a gordura animal presente na gema do ovo não incrementa risco cardiovascular, porque não provoca o aumento do colesterol. Por outro lado, comer castanhas, beber azeite, como tem algumas pessoas que bebem, comer abacate, essas gorduras insaturadas que são vegetais, não vão aumentar a sua proteção contra eventos cardio e cerebrovasculares. Ou seja, a questão alimentar corresponde a 10% do colesterol, 90% é genética e, infelizmente, contra a genética existe apenas a alternativa medicamentosa. Então, respondendo à pergunta do título desse vídeo, é melhor azeite de oliva ou é melhor manteiga de garrafa? Tanto faz. Use o que você gosta mais. Porém, cabe lembrar, não existe gordura boa. Gordura engorda. E a obesidade é o pior fator de risco para doenças cardio e cerebrovasculares que existe. Além disso, a obesidade aumenta o risco de infecções, internamentos por infecções, aumenta também o risco de cânceres e também aumenta o risco de lesões mais graves em quedas. Então, se você tem obesidade, você não deve abusar das gorduras. Gordura para você é algo que você tem que controlar de uma forma ostensiva. E tanto faz se é a gordura da picanha ou se é a castanha ou o amendoim. Aliás, é importante ter muito cuidado com castanha e com amendoim, porque castanha e amendoim nós comemos o tempo todo. É uma delícia. Eu adoro castanha, adoro amendoim. Você come no sorvete, você come com arroz, você come enquanto está bebendo, você come até enquanto está passeando ou enquanto está meditando. Amendoim e castanha é um perigo porque você come o tempo todo e são muito calóricos. Se você comer 1,2 kg de amendoim ou 1,2 kg de castanha, você vai engordar 1 kg na balança. 1 kg na balança significa 2 semanas de emagrecimento bem sucedido. Então, realmente precisa muito ter atenção com castanhas e amendoim. Então lembre sempre, não existe gordura boa. E o mais importante é você controlar o seu colesterol ruim, que é o LDL. Você vai controlar utilizando medicações, precisa de um médico para te orientar. E também
controlar o seu peso. Então, se você está acima do peso ou se você tem obesidade, emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E se você se interessou por esse vídeo, talvez você esteja acima do peso e precise emagrecer. E para te ajudar, eu gravei dezenas de vídeos sobre como emagrecer, sob a luz da medicina e com extensa base científica. Então aproveite todo esse conteúdo que é grátis e está disponível aqui no meu canal do YouTube. Eu vou deixar aqui algumas sugestões para você assistir alguns vídeos e obrigado por se interessar pelo meu trabalho.